This is Growthaholics. Olá, eu sou o Pedro Weingärtner, CEO da Ace Ventures, e você está ouvindo Growthaholics, o podcast onde se fala de inovação e empreendedorismo de uma forma prática e aplicável. A gente quer acelerar o seu negócio a cada conversa. Acima de tudo, queremos transformar você em um Growthaholic, alguém que adora crescimento, tanto na vida profissional quanto pessoal. Se você puder apoiar o nosso conteúdo avaliando o podcast com 5 estrelas, agradecemos muito a sua ajuda. Hoje, vamos discutir um tema crucial: como fazer vendas e marketing andarem de mãos juntas. Se você é empreendedor em fase inicial ou está buscando maior previsibilidade de vendas, esse episódio vai te ajudar a alinhar processos, trazer novas perspectivas e construir um funil robusto de captação e retenção de clientes. Para falar sobre esse tema, eu recebo Alan Schulte, que é diretor de vendas para pequenas e médias empresas da Zendesk na América Latina. Tem mais de 20 anos de experiência em impulsionar negócios através da união entre marketing, vendas e atendimento ao cliente. Falando em Zendesk, essa é uma parceria aqui do Growthaholics, e para os ouvintes do nosso episódio, ela disponibiliza a melhor solução para potencializar a relação com o seu cliente. A Zendesk Suite integra e-mail, chat, redes sociais e muito mais, tudo com suporte de inteligência artificial. Os ouvintes do Growthaholics garantem 6 meses grátis da Zendesk Suite e do CRM de vendas, além de 30% de desconto no primeiro contrato anual. Você também conta com benefícios VIP, como uma integração individual dedicada com a equipe de sucesso, além de eventos e recursos educacionais exclusivos. O link com todas as informações sobre a Zendesk está na descrição desse episódio. Bora falar sobre vendas. Estou aqui com Alan Schulte, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Growthaholics. A gente tem uma agenda especial, com muitas dicas aí para vocês, mas primeiro, Alan, vou pedir para você se apresentar rapidinho, falar um pouquinho de onde você está, né, na Zendesk, para quem não te conhece, quem não conhece a empresa. Maravilha, Pedro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. Hoje eu sou diretor de vendas da Zendesk para a América Latina. Para aqueles que não conhecem a Zendesk, é uma empresa software, atendimento ao cliente, líder mundial atendimento ao cliente, e que ultimamente temos investido fortemente em inteligência artificial para aprimorar toda a experiência do usuário. Perfeito, e é uma plataforma que já está há muito tempo no mercado, já está aprendendo, já está incluindo AI, já tem muita coisa, e eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Não só o presente, mas também o que vem por aí. Eu tenho certeza que você tem vários insights sobre isso. Mas o primeiro eu queria, né, olhando a tua trajetória em várias organizações, vendendo e operando aí a equipe comercial, o pessoal quando fala, né, e todo empreendedor tem o mesmo problema, né? Você fala, não interessa o empreendedor. O que está pegando hoje? Putz, queria vender mais. Não estou conseguindo vender. Estou com uma dificuldade aqui. Esse é um problema, assim, né, universal, digamos assim, dos empreendedores. E eu queria te perguntar, primeiro, né, quando a gente olha para os blocos que constroem uma boa estratégia, uma boa performance comercial, a gente, obviamente, tem vendas e a gente tem o marketing, que são, né, se a gente for entender de maneira mais macro, posiciona a empresa, explica, né, para o cliente o que ela faz, mas principalmente coloca demanda no funil que depois a área comercial vai vender. É isso? Dá um step back aqui para a gente, como é que você entende a interação dessas duas atividades, e depois a gente entra no early, né, no início, que é quando está tudo montado, é uma coisa, agora tirar do chão é outra. Boa, vamos lá, fechadíssimo. É exatamente isso, né? E hoje, quando a gente pensa nesse alinhamento, a questão de vendas e marketing trabalhando de mão dada nunca foi tão crucial, e eu acho que eu destaco 3 fatores quando a gente pensa nessa questão, né? O primeiro é a própria mudança no comportamento do consumidor. Então, hoje em dia, o cliente moderno, ele pesquisa, ele compara e ele toma decisões mesmo antes de interagir com uma marca ou com o vendedor.
Aliás, existem pesquisas e dados que mostram que quase 60% do processo de uma compra B2B, por exemplo, é executado sem que o prospect sequer entre em contato com qualquer fornecedor. Ou seja, existem pessoas que, nesse exato momento, né, enquanto a gente está gravando aqui esse podcast, estão pesquisando a respeito das nossas marcas através de referências, redes sociais e aí por diante. Nós não temos nem ciência disso. Então, é necessário nos anteciparmos a essa demanda, ou seja, estamos preparados aí, termos esses canais de comunicação bem unidos para nutrir essa demanda com o máximo de informação. O segundo ponto aqui que a gente trata é a questão que, isso obviamente já não é novidade para ninguém, que a gente vive um mercado de constante transformação. Então a gente passa aí por uma questão de digitalização acelerada e o crescimento de e-commerce aumenta a concorrência. Mais um motivo para a gente ter marketing e vendas muito bem alinhados. Né? Hoje em dia a gente vive num mundo onde a palavra de ordem é produtividade. Então pensando aqui, quando eu toco nesse ponto, em LTV. Né? Empresas podem avaliar o quanto devem investir na aquisição de novos clientes, quanto vale um cliente ao longo do tempo e quais ações podem ser tomadas para aumentar a fidelidade desse cliente, né, e o valor médio que ele representa. E, por fim, é a questão do alinhamento, aí, da eficiência do funil de vendas. Então, empresas que têm alinhado a sua área de vendas com a sua área de marketing, elas geram, né, performance, ou seja, receita significativamente melhor. Estamos falando aí do incremento de 100%, 200%, em alguns dos casos. E, por outro lado, voltando aí à questão de produtividade, existe uma questão de redução de desperdício com aqueles leads não qualificados, e quando existe uma redução desse desperdício, obviamente a gente tem uma melhora na conversão. Olá, você falou um monte de coisa aqui, e eu quero pegar alguns dos elementos que você trouxe, porque eu acho que são muito importantes. Agora, tem um cara que está nos ouvindo lá, pô, Alan, você está falando coisa de rico aí, né? Porque, pô, tô aqui sentado num caixote na garagem da minha tia, tentando tirar do chão, e, pô, como é que eu vou cuidar da jornada? Tá disponível 24/7 para o cara falar em tempo real, estruturar, e, obviamente, a gente sabe que eu tenho que priorizar, né, Alan? E como pensar sobre como colocar essas peças uma na frente da outra, onde que a gente começa, e aí a pergunta follow-up aqui, imagina que eu estou no começo da minha jornada, estou lá, como que eu consigo não vou dizer meus primeiros clientes, porque esse eu vou pegar, todo mundo está à minha volta, mas como que eu consigo a próxima leva de clientes ali, quais são os canais mais óbvios e como pensar sobre isso de uma maneira estruturada? É fato. Então, um ponto importante para quem está começando, isso ninguém vai fugir dessa questão, existe sim um acúmulo de funções que ele precisa ser reconhecido, né? O founder, ele definitivamente ele vai cuidar de marketing, vendas, operações, fazer o cafezinho e aí por diante. Isso gera uma sobrecarga, né? Por isso que desde o início é importante você trabalhar ou pensar na questão da implementação de processos unificados e usar ferramentas que facilitem essa integração, né? Desde o primeiro momento, você reconhecer a falta de processo e se preocupar em justamente começar a estabelecer essas rotinas e esses rituais para que você finalmente consiga organizar a sua agenda e gerar mais produtividade. E aí tem, né, a segunda parte que você tocou, puxa, como é que eu consigo começar a sair aí do meu networking, basicamente, aqueles primeiros leads, para que eu consiga começar a escalar minha máquina de vendas. Então, a gente falou do processo, você tem toda a questão de automação de mensagens, nutrição de leads, ferramentas de análise, você fazer uma revalidação de tudo aquilo que você tem trabalhado ao longo do tempo e entender aonde você venceu e aonde você aprendeu. Tem um ponto, eu tenho uma história, eu vou parar aqui para contar uma história que eu acho sempre bastante interessante, de quando eu interajo com founders de startup, são pessoas normalmente muito dinâmicas, que têm um anseio aí pelo resultado, e entende-se por quê, o quanto antes. Mas muitas das vezes, eu vejo pessoas muito criativas no estabelecimento dos seus processos, mas muito pouco pacientes no teste das suas hipóteses. Quando a gente pensa na validação das nossas estratégias de vendas e marketing, é preciso testar isso numa amostra minimamente relevante para que a gente entenda o que funcionou, o que deu certo,
e onde a gente consegue aprimorar. Você coloca muitas variáveis na equação, você muda uma variável, você pode impactar todo o resultado, né? Então, a disciplina e a cadência de como você executa os seus experimentos é tão importante quanto os insights que geraram esses experimentos, em outras palavras, né? Aí eu vou imaginar uma situação em que o Alan está sentado com um empreendedor, com um time empreendedor, com uma empreendedora. Quais são as perguntas, normalmente, que você faz? Uma ou duas, e você já pega na curva, fala, e aqui está o problema. Ele não está tendo disciplina, não está tendo cadência, o pipeline não está sendo repassado. Enfim, o que pega quando você fala de processo? O primeiro deles é exatamente essa questão. Quais são os KPIs que você mede hoje? Quando você pensa em performance, quais são os seus indicadores? E talvez isso possa parecer algo de uma empresa que está no estágio mais maduro, mas tudo isso se volta para as rotinas, né? Que é quanto investimento você fez em marketing, desse investimento, quanto isso gerou para o teu topo de funil, desse topo de funil, quantos você conseguiu entrar em contato, desses quantos foram bem qualificados, quantos geraram uma primeira reunião, uma proposta, a tua conversão de proposta, ou seja, são KPIs ou são indicadores relativamente simples, mas cada um deles conta uma pequena história ou conta um pequeno pedaço de uma história que é o teu processo de vendas e marketing. Então, acho que essa primeira pergunta, quando a gente vê que o empreendedor ele não tem uma preocupação legítima em relação a isso, pronto, é por aí que a gente tem que começar. Estabelecer a métrica primeiro, o que eu quero acompanhar, e aí melhorando em cima dela, né? Exato. E a outra pergunta está muito ligada à questão de como você tem entregue a proposta de valor para aqueles stakeholders ou para aqueles prospects que te deram o direito, né, e te deram tempo de atenção para que você consiga fazer o teu pitch de vendas. Porque muitas das vezes eu vejo empreendedores que eles estão muito, talvez um pouco ludibriados, encantados com o valor do seu serviço, estão um pouco preocupados com o que realmente resolve para quem interessa, que é o cliente final. Uhum. Então, você entender como o teu cliente final interpreta o teu produto é muito importante. Se esse início do processo, quer dizer, se a sua proposta de valor não está cristalina na forma como você apresenta, você já larga para trás. E aí, e às vezes não precisa nem testar com o cliente, às vezes fala assim, me apresenta. Aí, quando a gente, que não é o público, né, que ele está querendo vender, consegue pegar na hora os principais problemas, o mato está muito alto, ou seja, dá para, né, não precisa nem fazer teste com o cliente, a gente já sabe que o negócio não está muito claro nela. Fato. E assim, e esse próprio relacionamento com o cliente, mesmo que você conta uma primeira venda, manter o teu contato, o monitoramento de como o teu cliente tem priorizado, utilizado o teu produto, eventualmente é o que vai te ajudar no teu roadmap futuro. Uhum. Então, definitivamente essencial. O problema é que algumas pessoas não entendem isso como progresso, né? Elas entendem o progresso como venda efetiva. E é muito difícil mudar essa chavinha na cabeça. E eu acho que é mais difícil, por incrível que pareça, mudar isso na cabeça do marketing, né? Porque, assim, e de colocar de pé uma máquina efetiva de marketing por uma empresa que tem pouco recurso, que está iniciando e tal. E a minha pergunta nessa linha para você, na sua experiência, se a gente está montando uma primeira máquina, a gente já falou de ter clareza, quais seriam os canais num primeiro momento, entendendo? Porque eu estou apertado de recursos, a gente está vendo hoje, com cada um que você fala, né? Não, o negócio é outbound, não, o negócio é aquilo, é evento, o que funciona do ponto de vista de início e como que você, né, a gente leu lá atrás aquele livro do Traction, né, que o cara criava quase como uma lista A, lista B, lista C de possíveis canais baseados em quem que eu quero atingir e tal. Como estruturar isso de uma maneira a não enlouquecer? Obviamente que os canais eles vão variar de acordo com a realidade de mercado de cada empresa, né? Mas eu acho que
quando a gente pensa no modelo que está começando, né, qualquer estratégia aí de SEO, anúncios pagos, inbound marketing, ela é muito relevante, ela é muito importante, ela tem que fazer parte dessa jornada, né? O erro comum aqui é justamente o desperdício. É você gerar o tráfego sem considerar a qualidade dos leads. E uma das coisas que pode ser que gere desperdício é aquela questão da falta de uma hipótese, pelo menos clara. Né? Hipótese clara é uma questão interessante de se tratar, mas o que eu quero testar? Eu quero testar isso. Quais são os melhores canais para eu testar isso? E você fragmentar, então, a tua jornada e você fragmentar o seu investimento. Né? E quando eu falo nessa questão de fragmentação e teste de hipótese, uma coisa que é importante deixar bastante claro é que isso é feito com agilidade, ou seja, você não precisa ficar agarrado a uma mesma hipótese por meses, anos, né? Ou seja, se você tem uma amostra determinada com a qual ela já seja relevante e você consiga trabalhar ela de uma maneira rápida, você já conseguiu ali ter o dado que você precisa para aprender para o próximo. Então, e isso vai permear toda a tua estratégia de vendas e de marketing. Então, pensando de novo nessa questão de recursos limitados, você vai fragmentando o teu investimento também nos canais que você vai se dedicar, entendendo ali se ali realmente está o teu público, ou se não, se ele pode estar em outro lugar e você fazer uma nova onda de investimento. Indo para vendas agora, né? A gente, lá o Predictable Revenue trouxe para a gente o SDR, né? Quebrou as funções de vendas em diferentes etapas. Outro dia eu estava vendo quem que era, acho que era o CEO da ServiceNow, ele falando, pô, não acredito nessas coisas, eu acho que esses nomes não sei se ajuda, se atrapalha, pô, tem que pensar no contexto do teu negócio, o que funciona, o que não funciona. Então, a pergunta que eu queria te fazer é, e eu já vi esse caso, tá, assim, o empreendedor vai lá, ele lê o livro, fica apaixonado, fala, pô, esse é o negócio, esse é o caminho, vai lá e contrata 3 SDRs, já contrata vendedor, e aí depois de 3 meses eu falo, e aí, meu, como é que estão as coisas? Pô, tá um horror, a nossa máquina de vendas não está funcionando direito, e quando a gente vai tentar entender, falta envolvimento do empreendedor nos detalhes do processo, né? E ajustar de fato para um jeito que funcione. Mas vamos falar assim, como colocar de pé isso e quais as etapas, e aí, se você puder entrar naquele ponto que eu achei super legal, de um bom processo comercial bem gerido, tem um impacto assim, muito contundente no outcome, né? Então, explica um pouco mais sobre isso aí. Quando a gente pega a questão do receita previsível, que na verdade eu diria que é a bíblia aí das empresas de tecnologia, todas que eu conheço, elas se espelham nesse modelo para executar a tua estratégia de go-to-market. Basicamente o que ele fez foi cadenciar toda uma jornada de vendas e ele dar especialização a cada uma das etapas, né? De forma que você tem pessoas 100% dedicadas a um único processo e de forma, como se fosse uma corrente, né, com os seus elos, você consegue avançar nesse processo como se fosse uma linha de produção. Então, a ideia basicamente é essa. Para que isso funcione, você precisa ter um líder, no caso o founder, que seja quem vai dar o norte para essa equipe, ou seja, como isso vai funcionar. Então, todas essas coisas que a gente estava falando até agora, da validação da hipótese, construção da mensagem, definição do ICP, tudo isso já tem que estar feito antes de simplesmente você trazer um SDR. O SDR não é um mágico que vai passar a mão no telefone e vai começar a marcar reunião para você. Muito pelo contrário. É uma pessoa que vai beber da fonte de conhecimento que você desenvolveu para conseguir escalar a sua máquina. Né? Se você não sabe fazer isso, como que você vai treinar alguém para fazer, né, esse processo? Exato. Então, e aí voltando para a questão do alinhamento com vendas e marketing, todos aqueles testes de hipótese que a gente fez das nossas mensagens nos diversos canais, sejam redes sociais, seja SEO e aí por diante, isso inclusive vai justamente alimentar essa máquina do SDR, que vai mais uma vez te dar escala. Perfeito, perfeito. E sobre o
o processo em si, a cadência do processo, quais são os pontos que, se a gente fizer um Pareto, o que é? É a cadência com cada vendedor, além, obviamente, de uma ferramenta, é você começar a medir as etapas do funil, como que eu penso sobre as etapas, quer dizer, o que impacta realmente esse é um processo aqui, nota 10. Eu diria que disciplina, né? A gente pensa na questão de volume e disciplina, ou seja, é como você alimenta o seu funil, todas as etapas do seu funil, para que haja fluidez, né? Então você tem a sua máquina de marketing alimentando o topo de funil, você tem o seu SDR fazendo a qualificação desses leads que chegaram para que você consiga avançar com prospects que tenham um contexto para aquela proposta de valor que você está oferecendo, e um vendedor bem preparado que consiga vender não produto, mas consiga vender valor, que ele não fale de funcionalidades, que ele fale de resultados. E finalmente aí você tem um processo bem azeitado no final. Então assim, uma dessas engrenagens ela não funciona bem, você vai engargalar o seu funil. E tá tudo bem, isso acontece o tempo inteiro. O importante é você entender quais são os seus KPIs para você rapidamente identificar onde está engargalado e você finalmente consiga reverter essa situação. Voltando para o nosso exemplo, então vamos sair um pouco do topo do funil. Puxa, se eu tenho o SDR agendando uma série de reuniões, mas eu tenho aqui o meu vendedor convertendo poucas propostas, eu tenho um problema em uma das pontas, né? Ou a qualificação ela não está sendo feita de uma maneira ideal, ou o meu vendedor ele não está comunicando o valor do meu produto da maneira ideal. Vou investigar isso, eu vou mais a fundo nesse ponto, para daí eu traçar um diagnóstico e sugerir uma melhora. E isso isso é a realidade, isso é a rotina de uma marca. Nunca acaba, né? Ela sempre vai ter um... Legal. Exatamente, fato. Ou seja, o que você está dizendo que um processo bem gerido permite... né, e assim, entendendo que se eu tenho 3 pessoas, as 3 têm que trabalhar da mesma maneira, usando o mesmo método para eu conseguir tirar essas conclusões de uma maneira estruturada, né? Então, tem um elemento aí de treinamento também, né? E como treinar a galera? Assim, a gente está falando de vamos fazer uma imersão de 2 dias aqui, ou você inclui treinamentos ao longo da jornada? Como pensar sobre isso? Porque eu já vi muita gente com dúvidas sobre capacitação, e tem um custo muito alto a gente não treinar as pessoas, né? Dali por diante, no mundo de transformação que a gente vive, né, uma das habilidades que eu julgo que são uma das mais importantes é justamente o aprendizado contínuo. Então, assim, quando é importante fazer treinamento? Sempre é importante fazer treinamento, né? Você vai fazer disso uma rotina, da mesma forma que você talvez você tenha um hobby, você faça um exercício, né? Enfim, você tem aí toda a tua agenda, você deve encaixar em algum momento, continuar se desenvolvendo, né? E tem um dado bastante interessante aqui. Eu trago isso para o mais macro, porque não é uma questão fazer o treinamento de cold calling, fazer o treinamento de territory planning. Tudo isso está envolvido, isso vai permear todo o processo de vendas. Mas isso tem que ser algo que faz parte da cultura da empresa e seja uma característica do profissional que a empresa está contratando, né? E aí eu vou tomar um pouco mais de tempo, porque tem um relatório super interessante que ele é atualizado bianualmente, que é do Fórum Econômico Mundial, e ele fala de futuro de trabalho. E aí ele trouxe, já na versão, acho que passada, né, ou retrasada, ele trouxe um dado que eu carrego hoje em dia comigo, porque acho que ele ainda é muito atual, que fala, a vida útil de uma habilidade, né, 30 anos atrás, ela era de 30 anos. Ou seja, o indivíduo que se formava na universidade, aquele conhecimento, talvez uma pós-graduação, talvez um MBA, mas isso era suficiente para que ele pudesse navegar por toda a carreira. Hoje em dia, né, ou mais recentemente, com todo o processo que a gente vive, a vida útil de uma habilidade ela passa a ser de 6 anos. Né?
de tudo que você pega de conhecimento até o término do teu, né, o ensino superior, talvez, ele pode ser suficiente, entre aspas, por até 6 anos. Ou, em outras palavras, se você não tem essa disciplina, essa mentalidade de aprendizado contínuo, você vai ficar obsoleto muito rápido. E o mercado vai engolir, é um fato. O que você falou antes, né? A gente vai descobrir coisas ao longo do processo, e às vezes é treinamento de reforço, de negociação, mas às vezes pessoal, a partir de agora, a gente descobriu que a qualificação mudou porque a gente estava tendo esse gargalo aqui no nosso processo. Então, a partir de agora, esse é o novo score, é assim que a gente vai fazer. Esse tipo de coisa também tem que ser alinhado com todo mundo que está no time, certo? Qual que é o norte? Ou seja, o founder ele vai ditar qual que é o norte, para onde todos estamos indo, qual é o papel de cada um justamente nessa trajetória que nós estamos, né, percorrendo. Como se traduz em ações a responsabilidade de cada um. E, finalmente, você criar a confiança mútua em todos os elos da cadeia, em todas as pessoas que estão no time. Você tem que ter um propósito no teu trabalho. Aquilo que você está legal. Eu sou um SDR de uma startup. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o propósito que eu estou atendendo? Né? Por que eu me identifico com o valor dessa solução, com a cultura dessa empresa, com o perfil desse founder, com o mercado que ele atua? Então, talvez a gente está se afastando um pouco da questão de vendas e marketing aqui, mas para o bom desempenho num time, claro, de alta performance e resultado, essas questões são fundamentais. Uma das questões que os founders reclamam muito, ou tem muita dúvida, é sobre quem que eu trago como minha pessoa número 1 de marketing. Quem que é o perfil dessa pessoa? E eu não os culpo, porque quando a gente abre o LinkedIn, é especialista em growth, leva a sua empresa para outro patamar, consigo não sei o que. Essa pessoa vai resolver tudo, daí coloca a pessoa não encaixa. Não. O que a pessoa, o que o founder ou a founder deveria procurar nesse number 1 aí de marketing, que seria... que também tem toda essa filosofia que você acabou de falar, habilidades de validação, de experimentação, mas o que mais, né? Como ajudar essa galera? Ou seja, você vai trazer uma questão que talvez seja estratégica para um âmbito mais tático, né? Te dando um exemplo que você comentou das várias nomenclaturas que existem hoje no mercado, né? Quando você traz para o tático, você vai entender que talvez a tua primeira hipótese seja fazer uma campanha para geração de topo de funil. E a minha hipótese é que meus canais principais sejam Google, LinkedIn, Instagram. O cara de marketing que você precisa é alguém que vai começar por aí, né? Então, assim, ele precisa ter experiência em campanhas de mídia digital. É isso que eu preciso. Puxa, que mais que ele pode aportar, né? Que outras questões ele pode trazer? Isso deixa para um segundo passo, mas perfeito, começa pelo básico, eu diria. Você não viaja, você não quer o Steve Jobs agora, você quer um cara uma pessoa que resolva aquele problema, aquele gargalo, digamos assim. Se a gente for pensar sobre essa ótica, qual o gargalo que o cara precisa tirar da frente nesse momento, né? Eu já sei mais ou menos como é que você vai responder essa aqui, mas eu não posso deixar de te perguntar, porque você falou, a gente acabou de falar da importância do processo, da experimentação, da escolha correta de pessoas, do treinamento, de tudo isso. E eu estou entendendo e às vezes eu falo com o founder, ele fala, pô, eu preciso daquela ferramenta, a ferramenta mágica que vai, quando eu instalar aquilo, quando eu colocar aquilo, e eu já imagino a sua resposta, mas eu não posso deixar de perguntar como pensar sobre as ferramentas que são inúmeras, todo dia surge alguma coisa, alguma feature, e agora é isso que vai resolver a minha vida. Como que eu penso sobre ferramentas para vendas e marketing na minha startup? Boa, beleza. Bom, a primeira ferramenta, do meu ponto de vista, ele é o CRM, porque ele é o coração da sua área de negócios. É ali que está toda a informação sobre como sua empresa tem interagido com o mercado e qual tem sido a evolução daqueles relacionamentos, né? A questão é que ela não se autoalimenta, ela precisa dos inputs externos para que ela realmente possa entregar o valor ao qual ela se propõe. Então, isso é um fato, né? Então, começamos com o CRM e à medida que o nosso processo de vendas ele avança, eu vou
acoplando, não vou chamar de add-ons, mas eu vou acoplando outras soluções que vão conseguir deixar esse processo mais robusto, né? Então, vou dar um exemplo. Uma das grandes dores aí hoje de qualquer máquina de vendas é o outbound, né? Uma empresa ou, né, qualquer negócio que dependa, ou que queira depender hoje de inbound pura e simplesmente, está fadado ao fracasso. Vendedor, então, nem se fala, né? Então, a gente vai falar quais são as ferramentas que melhoram, que aprimoram, que agilizam e que escalam o meu outbound. Então, você tem todas as ferramentas de envio massivo de mensagens e campanhas, você tem todas as ferramentas com as quais você consegue, ainda consegue pelo menos mais facilmente identificar quais são os contatos, né, os dados aí dos teus potenciais stakeholders, então telefone, o número de WhatsApp, e-mail e aí por diante, né? Tem as ferramentas como o próprio LinkedIn, o Sales Navigator, de como você vai identificar todos esses stakeholders, né? Então, qual a performance dessas campanhas, ou seja, das campanhas massivas que eu fiz, qual que é a minha taxa de abertura, enfim, dessa taxa de abertura, quantas viraram reuniões e depois quantas finalmente eu converti para o meu funil. Mas voltando, o coração é o CRM. Ou seja, e aí vem de novo, né? O teu CRM é tão bom quanto a qualidade do dado que você imputa nele, ou seja, ele tem que fazer parte da rotina da sua área, e você falou, né? Então, basicamente, em vez de sair buscando uma ferramenta, entenda o que você quer saber, que você não sabe hoje, ou o que você precisa automatizar, o que você já sabe em termos de processo, que precisa ir para o próximo nível. E eu acho que pensando nessas duas coisas, você consegue tomar melhores decisões, e esse ponto é chave, né? O coração, não adianta, especialmente se você é um cara... Assim, eu nem vejo dessa forma qualquer negócio, né? Mas no B2B eu acho que fica mais óbvio, mas no B2C eu acho que o impacto é tão grande quanto, e aí tem que pensar em escala e tudo mais. Pensando em futuro aqui, agora, Alan, queria entrar contigo e a gente está sendo inundado aqui por pitches de startups que agora a gente vai ter um agente SDR que vai fazer o trabalho do SDR, aí outra startup, a gente preenche o CRM automático, o vendedor só precisa fazer a call, a gente avalia a call, dá feedback. Quer dizer, qual que é o futuro dessa atividade, né? O que eu posso implementar, eu já começar a testar, e como é que você vê o futuro das ferramentas e da tecnologia na atividade de vendas e marketing? Realmente, a chegada de inteligência artificial acelerou e contribuiu muito para o processo. Porque né, se a gente olha hoje, um dos maiores desafios é eu conseguir gerar escalabilidade, mas eu preciso fazer isso de uma maneira customizável. Parece que são duas palavras que se chocam, mas na verdade elas sim precisam fazer parte da mesma estratégia. O que isso quer dizer? Eu preciso ter um alto alcance e eu preciso levar uma mensagem que toque aos distintos pontos de contato, que toque cada um dos stakeholders de uma maneira diferente, né? Que seja uma maneira com contexto, que volta muito para o que eu comentei no começo do nosso bate-papo, né? Então, assim, isso fato que é presente, e a inteligência artificial ela tem ajudado muito, né, a equipes, não só equipes de vendas, definitivamente equipes de atendimento cliente e aí por diante, né? Quando eu penso em futuro, eu penso que a tecnologia ela vai dar cabo de atividades volumosas, pelo menos mais no curto prazo, tá? De volumosas, só que ela vai tirar aquela questão mais massiva, mais robótica, e ela vai fazer isso de uma maneira mais generativa. Ela fazendo isso de uma maneira mais generativa, você vai gerar uma experiência muito melhor para o teu stakeholder, e você vai incrementar e você vai melhorar a sua taxa de conversão. Então, do que você falou, né, eu interpreto aqui, tudo que é burocrático, robótico, repetido, né, vai ser substituído pela tecnologia. Tudo aquilo que gera valor,
de maneira contundente para o cliente e tal, vai ser maximizado. Porque quando a gente pensa em vendas, principalmente, né, a gente pensa na questão de cobertura. Ou seja, imagina vou falar do B2B, então vou dar um exemplo aqui do meu quadrado. Poxa, imagina hoje quantas empresas potenciais de utilização de software atendimento ao cliente existem em São Paulo, na zona sul de São Paulo. Então, assim, algumas centenas de milhares. Então, obviamente, com o meu time de vendas, né, mesmo que eu tivesse um exército de, sei lá, 5 mil vendedores, vai ter um exército de 5 mil vendedores para conseguir cobrir isso, sabe? Um território. É impossível, não existe isso. Com a inteligência artificial, ou com tudo isso que existe de inovação, o papel do vendedor, né, o papel do ser humano, dizendo assim, ele vai continuar extremamente relevante e ele vai ter muito mais alcance. Então, esse é o benefício que eu vejo no curtíssimo prazo, com toda essa transformação que a gente vem vivendo. Eu acho que é por aí. Ou seja, de repente, algumas das tecnologias que a gente mencionou aqui ainda não estão lá, ainda não estão tão melhor, mas a curva que a gente está vivendo, né, é tão acelerada, quando a gente fala de AI, que se a gente fizer um snapshot daqui a um ano, vai estar num outro patamar, vai estar todos os problemas. Aqui ficou obsoleto já. Ficou obsoleto, exatamente. Ou seja, a hipótese que a gente tem aqui pode ser que algumas estejam certas, outras nem tão certas. Esse vai ser isso é a normalidade daqui por diante, né? Eu acho, é incrível. Eu fico às vezes maravilhado e às vezes eu fico apavorado com o que está acontecendo, porque eu nunca vi isso na minha vida, algo assim como o que a gente está vivendo hoje. É a primeira vez que eu tenho muita dificuldade de ponderar o futuro, porque eu não consigo extrapolar de uma maneira tão eficaz quanto eu fazia antes. Justamente porque o impacto da transformação ele é tão significativamente maior do que era antes, porque realmente fica muito difícil de prever. Né? A gente consegue olhar o negócio 1, 2 anos, alguma coisa assim. E voltando para o acho que até para aquilo que a gente estava falando do Founder, ou seja, você revisitar a tua estratégia, ela é muito importante exatamente por causa disso. A velocidade, ela mata negócio. Né? Se você não está atualizado em relação a isso, muito provavelmente você é a próxima vítima. Você é a próxima vítima, é isso aí. Alan, para a gente chegar aqui no final do episódio, a gente normalmente faz uma pergunta para os nossos convidados que eu quero fazer para você, que é o que está te inspirando nesse momento. Isso vale tudo, vale desde filmes, séries, livros, enfim, qualquer coisa que você foi exposto e falou, cara, isso aqui achei super interessante, estou mergulhado nesse tema, um negócio que eu estou... Né, e pode ser tudo, desde true crime até coisas de negócio, né? Então, o que você está vendo aí que está te inspirando? Obviamente que eu acho que toda essa transformação, a velocidade que ela tem acontecido, é o que você comentou. Por horas ela é muito assustadora e por horas ela é muito, muito inspiradora. Né? E isso faz com que, enfim, isso faz a gente pensar muito. Tem um livro que eu li já faz alguns anos, mas ele é muito atual, e eu até falei no outro podcast que eu dei como recomendação, que é um livro chamado Conscious Business, de um cara chamado Fred Kaufman. Né? E ele traz um conceito muito interessante, que é o conceito da vítima e do protagonista, né? E como você se encara nas diversas situações de vida pelas quais você passa. Né? Então, o exemplo básico é o seguinte, né? Quando você está numa reunião, você precisa chegar numa reunião. A reunião era às 10, você chegou às 10h15. Você pode chegar na reunião e falar assim, eu cheguei na reunião atrasado porque eu peguei trânsito. Né? Você se coloca aí como uma vítima. Eu fui uma vítima do trânsito. Exato. Você pode chegar lá e falar assim, cara, eu cheguei atrasado porque eu estava participando de uma reunião extremamente importante antes disso, que precisava da minha atenção, e eu decidi comprometer 15 minutos da reunião seguinte. Peço desculpas por isso e me coloco aqui como protagonista. Ou seja, eu como uma coisa assim, quanto mais protagonismo a gente traz para as decisões que a gente toma, mais intencionais, né, nós somos,
nesse mar de informações que a gente tem, nessa velocidade de transformação que tudo tem acontecido, eu acho que mais calma isso traz para que a gente consiga ter autenticidade aí de tomar decisões e seguir em frente. Ótima dica, e eu acho que é muito sobre isso, né? Sobre aquilo que naquele livro no Mindset eles falam do locus de controle, né? Que quem coloca o locus de controle externo, né? Pô, não consigo fazer isso porque o Alan não me deixa. Em vez de não conseguir fazer isso porque eu não estou estudando, porque eu não estou sendo proativo, porque eu não estou me comunicando direito com o Alan, quer dizer, assumir responsabilidade. E é difícil, né, Alan? É difícil, é mais fácil lidar com essa ideia de colocar a culpa fora, mas o meu impacto no mundo também é minimizado por isso, e a minha ansiedade também, né? Parece que eu estou vivendo à mercê dos fatores, né, externos. Exato. E aí a gente, quer dizer, falando desse último tema que a gente estava batendo um papo a respeito sobre como assusta toda essa transformação que a gente está passando, eu não tenho dúvida que o que vai ter de oportunidade que vem junto com isso vai ser absurdo. Então você intencionalmente está preparado para isso, vai te gerar uma série de coisas aí super interessantes e prósperas. Então fica a minha dica aqui, eu tô nessa onda que eu te falei, né, de estar super maravilhado e assustado, e eu fui voltar nas origens, e aí eu tô lendo um livro que eu acho que está incrível, que é The Story of the Human Body, a história do corpo humano, do Daniel Lieberman, onde ele mostra a origem do porquê que a gente tem cada parte do nosso corpo, porquê que a gente funciona desse jeito, baseado na teoria da evolução, e o que aconteceu para a gente chegar aqui, né? E uma das teses que ele coloca é que até a antiguidade a teoria da evolução biológica dominou, e hoje a teoria da evolução está muito mais ligada às ideias, né? A gente está evoluindo muito mais nas ideias, e eu acho que o AI, né? Eu tô tentando extrapolar com o AI em cima disso, e é muito curioso entender o que está acontecendo. É fascinante recomendo aí também. Ótimas dicas. E com isso, Alan, eu queria te pedir, se você puder deixar para o pessoal aí os teus contatos e como o pessoal pode, enfim, bater um papo contigo aí. A gente sempre deixa aí no final do episódio, fica à vontade. Lógico, eu deixo sempre meu LinkedIn, eu sou, por razões óbvias, né? Passei 9 anos lá, super ativo no LinkedIn, né? Então, meu nome está lá, Alan Schurter, Zendesk, quem quiser, me manda um convite, me manda uma mensagem, vai ser um prazer continuar esse papo e poder ajudar vocês em tudo que eu puder. Show de bola. E aproveito para te agradecer pela tua participação, tenho certeza que, no mínimo, trouxe insights para os nossos ouvintes que estão aí ligados no podcast. Obrigado, Alan. Obrigado, de novo, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui contigo. Show de bola. Espero que este papo tenha reforçado a importância de manter marketing e vendas alinhados, andando de lado a lado, rumo ao crescimento. Antes de encerrar, só quero lembrar dos benefícios especiais que a Zendesk oferece aos nossos ouvintes. Todas as informações estão na descrição desse episódio. Se você quiser continuar essa conversa e trocar ideias com outros empreendedores, temos uma comunidade exclusiva no WhatsApp, comunidade Growthaholics, que espera por você. O link também está na descrição desse episódio. Venha compartilhar experiências, desafios e, claro, ver como a gente cresce juntos. Obrigado pela companhia e até o próximo Growthaholics.